Vamos conversar então hoje com o Luiz Fernando Rada. Ele nasceu em Laranjal Paulista, é isso? Laranjal Paulista, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Falo porta, porteira e portão. Então conta pra gente, quando que você veio pra Mauá? No dia em que eu saí de casa. Então, vamos começar com a questão da trajetória. Então, é o seguinte, pra eu chegar até Mauá, a vida já começou dando uma batalha pros guerreiros aí, né? Então, o que acabou acontecendo? Meu pai e minha mãe, né, estavam juntos. E aí, no meio do caminho, teve ali uma situação, um problema. Que era o seguinte: meu pai era bem biruta, doido da cabeça. E aí, ele falou assim: não quero mais o filho. Eu tenho uma história bem parecida com essa. Tem um que foi comprar cigarro, não voltou mais. Não voltou. Então, mas a questão disso foi... Então, eles estavam muito tempo juntos, aí ele simplesmente não aceitou. Então, como ele não aceitou, aí começou a guerra. Foram 3 tentativas de homicídio. A primeira foi com uma facada no joelho, e depois foram 2 afogamentos. Mas peraí, vamos explicar isso direito. Tentativas de homicídio no bebê? No bebê. Eu tinha 1 ano de idade. Meu Deus eu tinha 1 ano de idade. E aí, esses relatos que minha mãe contava, meus avós contou, ele não aceitou. E como ele não aceitou, ele tentou fazer essas 3 vezes. E a minha mãe acabou me salvando. Quando ela fez isso... todo mundo acabou ficando em choque, e ela falou: olha, não tem como mais eu viver aqui, porque ele vai acabar fazendo algo que não poderia. Sim. E aí minha mãe decidiu fazer o quê? Simplesmente levou para pessoas, falou: olha, eu preciso que alguém cuide dele enquanto eu resolvo todos os problemas. Sim. No entanto, que ele foi destituído do Pátrio Poder em 98. E aí, de pequeno já, com essa situação de não ter uma figura de pai, que eu não tive, a minha mãe, ela foi pai e mãe durante muito tempo. E aí, até onde eu comecei a crescer. Aí, eu acabei morando aos redores aqui. E comecei a minha trajetória praticamente com a minha mãe dando um apoio. Os meus amigos, que eles foram, sim, os meus alicerces, são pessoas que eu tenho comigo até hoje. E a partir daí eu comecei, os meus primos, família, e aí eu tinha um sonho muito grande que era empreender. E aí começou já dentro do colégio, aonde nós vendíamos as fichas da cantina. Eu era uma criança e eu comprava, Você viu? Eu comprava ela mais barato e vendia um pouquinho mais caro. E ali, pra quê? Porque a molecada queria sair da educação física e não queria ficar na fila. Sim. Eu falei: olha, tem uma oportunidade aqui, vou vender as fichas. Ficar na fila. Fui suspenso da escola? Fui, mas eu vendi. Sim, exatamente. Aí, tá vendo? Já tinha um empreendedorismo ali. Sim. Deixa eu fazer um comentário. Eu gosto de ler os comentários. Você estava contando ali a sua história, muito comovente, e eu dei risada. Mas é porque bem na hora, alguém comentou assim, ó: Fernando, deixa pra lá, o que importa é que você é lindo. Zoom Roberto. Roberto Zoom. E aí eu prestando atenção aqui, eu bati o olho e falei: gente, eles não estão falando isso. Um abraço pro Zoom aí. A Ana Rada, meu orgulho. Essa daí é o meu xodó. Olha só que gracinha. Boa noite. Você começou andando em Diadema também? Olha o pessoal aqui. Sou formado em segurança lá, hein? Muito legal. É verdade, ó. Alguém comentou e é verdade. Tipo a Giovana. A minha filha teve uma história muito legal na escola esses dias, que um menino fez uns desenhos, vários emotion, sabe? E aí ele colocou numa folha de sulfite, cortou redondinho e tava vendendo. Só que na escola da Giovana não pode levar dinheiro. Você tem que colocar num cartão e a criança vai lá e paga. Certo. E aí a ideia do menino foi, a moeda de troca dele era lápis de cor.
Falei, olha esse menino, que ligeiro. Aí eu falei, bom, logo vai rodar uma briga, uma bronca, alguma professora vai saber. Eu falei, bom, eu que não vou caguetar, deixei rolar. Mas passou 3 dias, a Pro mandou um bilhete. As crianças estão proibidas de trocar material escolar. Mas eu falei, olha, se o Mori estiver na live, ele vai saber que ele falou isso aqui. A escola acabando com o empreendedorismo. Não vamos entrar nesse mérito agora, né? Tá vamos deixar um pouquinho mais pra frente. A escola atrapalhando o empreendedorismo, porque o menino estava com uma ideia brilhante. Grande chance de desenvolver aí uma nova técnica, né? Exatamente. Sim. Eu achei legal que ele criou a moeda dele, falou não pode levar dinheiro, a gente... Não, com certeza. Vou fazer um adendo aqui, claro. Então, é isso. Na escola... Depois que tudo aconteceu, né, que a gente entrar em mais detalhe, eu sempre fui o pior aluno de matemática. Olha isso. Se você for olhar o colégio Método, Objetivo, todos os outros lugares, eu sempre fui o pior aluno. Eu tinha uma dificuldade imensa em matemática. Eu peguei recuperação da 5ª até o 3º ano. Aí o professor falou assim, cara... que sem o Fernando aqui não tem mais graça. Ele já é parte do final do ano. Sim. E aí eu era muito ruim em matemática, só que eu tinha uma questão que era uma inteligência um pouco emocional diferente. Eu era o cara que todo mundo dava risada. Sim. Então tinha meu outro amigo, que era o Lucas. Então era entre eu, o Lucas e o Felipe. A nossa sala não tinha como ficar quieta, porque era uma questão de comunicação, de inteligência do quê? A gente conseguia puxar a atenção. E a escola falava assim, cara, você é ruim em matemática, você não vai ser ninguém. Sim. Aí eu falava, como assim eu não vou ser ninguém? Peraí, eu tenho aqui uma rede de amigos que na verdade são clientes que compram as nossas fichinhas. Sim. E como assim eu vou ser um péssimo profissional porque eu tenho dificuldade de matemática? E, sinceramente, muita dificuldade de matemática. Aí eu falei, cara, vou virar uma chave aqui. Eu sou ruim em matemática, mas em qual matemática eu sou ruim? E aí eu comecei a entender. Aí eu fui entendendo. Eu falei assim, olha, isso daqui não entra mesmo. Mas, matemática financeira entra. Outras coisas entram. Sim. E aí fui passando o tempo, e aí eu acabei falando, eu vou começar a fazer testes para ver se eu tenho algum tipo de problema, porque, cara, não entra na cabeça isso. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente, lá dentro da escola, sempre, para você ter uma ideia, que a minha ex-diretora não esteja escutando isso, mas eu tive 366 advertências em um ano da escola. Meu Deus. Mas todo dia? Não, mais do que todo dia. Mais todo dia, sabe por quê? Porque não conta cara, amigo, né? Eu tinha um amigo que desenhava tão bem, ele ficava fazendo caricatura, que era o Lucas Neves. Um abraço pra ele, que ele provavelmente deve estar me assistindo. Ele fazia muita caricatura e eu não conseguia parar de rir. Só que ele começou a fazer desenho pra cá, desenho pra lá, desenho pra cá, desenho pra lá. Quando foi ver, cara, na nossa apostila só tinha desenho dele. E ele fazia umas caricaturas perfeitas. Desenhava na lousa, fazia desenho na lousa. E aí eu falei, cara, esse cara tem uma inteligência também. Esse cara é muito bom em comédia. Sim. No entanto, que ele foi tentar fazer stand-up. E aí o nosso amigo era excelente em TI. E hoje ele também trabalha com isso. Olha então, cada um teve um perfil ali, se direcionou para sua carreira. E aí foi isso que aconteceu. Conseguiu desenvolver bem. Sim. O dia que a gente fez a live com o Mori, ele falou exatamente isso. A escola cobra da criança que não é boa em tal matéria. Mas no que ela é boa, ninguém fala. Exato. Né? E tem muita coisa que você aprende na escola também que você não vai usar pra sua vida. Sim. Tem um monte de coisa. Sim, muito. Agora, é o que eu sempre falo. Cara, transformar potencial em potência. É isso que as escolas deveriam ver. Sim. Quando eu transformo potencial em potência, vamos supor que eu tenho um aluno que ele é muito bom em artes. Eu preciso transformar esse potencial em potência, porque esse cara vai ficar frustrado. A escola fala pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Se essa criança não falar profissões que são tradicionais, se não é uma criação dos pais, ela pode frustrar. Pergunta para um adolescente, para um pré-adolescente, eu quero ser advogado. Se é uma cultura dentro da família deles ali, muito legal. Agora, se ele está sendo forçado o cara tem uma aptidão enorme por exemplo, para ser um professor de geografia. Mas dentro do país é uma questão um pouco desvalorizada. Sim.
Porque as pessoas, elas querem o quê? O alto padrão. A cúpula lá em cima, vou ser um médico, vou ser um advogado, vou ser um cara extremamente renomado. Calma. Vamos pegar a potência, o potencial e vamos transformar em potência. Sim. Entendeu? Então é isso que as escolas deveriam ver. Não é porque um aluno tem exato, são os talentos. Aí o que eu digo uma coisa, que é uma frase que eu sempre falo. O trabalho duro vence o talento toda vez que o talento não trabalha duro. Exatamente. O que adianta eu ter um baita de um talento gigantesco na minha frente, sendo que eu não incentivo ele a trabalhar duro para ele poder desenvolver esse talento e ser uma pessoa melhor? Sim. Entendeu? Então é isso que eu acho que falta muito para as escolas hoje. É ver o aluno um pouquinho já de uma forma mais... Vamos acolher eles. Vamos falar assim, cara, esse cara é muito bom nisso. Sim. Então vamos dar uma oportunidade. Então o Fernando não era bom em matemática, mas já era bom em Vox to You. Já estava ali na oratória, fazendo a comunicação com o pessoal, não é verdade? 10 em oratória. Exatamente. Era 10 em oratória. 10 em oratória. 10 Se tivesse aula de oratória que 10 em network. 10 em network, nas escolas, né? Oratória? Não tem? Então, não tem oratória. Não se fala de comunicação. Você ganharia 10 em oratória. Não. Eu então... Você é exímia, né? Ela falando, assim, eu fico assim, não, ela falando, fica assim, ó. Eu falo, ela vai me confundir. Peraí. Mas você sabe que eu sempre falei muito. O Felipe é meu irmão, ele sabe. A minha mãe, toda vez na escola, a reclamação era essa. Eu sempre tirei notas boas. Eu nunca tirei uma nota vermelha na vida. Eu nunca reprovei um ano. Mas eu falava demais. O tempo todo na sala. A reclamação da professora era essa. Juliana fala demais, Juliana fala demais. Mas hoje eu falo melhor. Hoje a quantidade, a questão, a quantidade não era a qualidade. Hoje eu percebo que eu falo melhor, me comunico melhor. Se eu for num network, ou se eu for numa reunião. Esses dias eu disse isso aqui na live, o pessoal falou assim, nossa, é prepotência da sua parte. Se eu sentar com o cliente, eu não perco ele. Se ele me der 5 minutos, eu volto com o negócio fechado. Às vezes eu não consigo chegar no decisor, isso acontece. Sim. Porque tem QI, tem caneta e mil coisas. Sim. Mas se eu conseguir 5 minutos com o cara, eu volto com o negócio fechado com certeza. Como a gente estava falando em relação à criação, o que eu imaginei ali, voltando àquilo que a gente estava falando sobre crescer, talentos, aptidões, para chegar nesse estado que eu estou nele hoje, né? Na verdade eu sou ele, não estou. Foram muitas... Aprender sozinho. Ficar sozinho também não é ruim. Não. Porque quando você fica sozinho, você entende que existe um processo que se você respeitar ele, mas às vezes você também dá uma quebradinha naquela regra, porque imagina a situação... os meus pais com essa situação. Sim. Morava em Laranjal Paulista, uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, onde meu pai, né, fez o que fez, e eu tive que ser adotado. Sim. Então isso daqui eu acho que agora não sei quantas pessoas sabem disso, mas somente 5 sabiam. Olha, pelo menos 40. Então, entendeu? Então eu usei esse artifício de ter conhecido meus pais. Eu fui conhecer a minha mãe biológica, eu tinha 17 anos. Entendeu? Sim. E aí, quando isso aconteceu, naquele momento foi um choque. Porque imagina só, você ser criado por uma pessoa muito boa, porém que já tinha vivido a vida, ela já tinha uma estrutura ali psicológica também. E aí eu tive que construir algumas coisas sozinho. A inteligência emocional que acabou vindo foi porque eu já, pra você ter uma ideia, eu com 8 anos de idade, eu venho pra escola na chuva, porque não trazia. E hoje eu fui adotado com 1 ano e 8 meses. Entendeu? Sim. E é uma questão assim, de você nunca saber o que é o passado. Mas fala assim, cara, o passado é uma cortina de vidro. Eu posso abrir e fechar a todo momento. O presente é o aqui e o agora. Ou eu faço aqui e eu faço agora. E o futuro está intacto. Então o que aconteceu lá atrás, se eu usasse isso a contra, eu não estaria aqui hoje. Sim.
Então eu imagino que existe um processo. Você tem que ser lapidado. E sim, a vida não é fácil. E algumas pessoas têm que sofrer. Porque o sofrimento delas é o que elas precisam para ser melhor. Às vezes você acha que leva a vida ali leviana e acha que aquilo ali está ótimo. Sim. Cara, às vezes a gente tem que tomar assim um puxãozinho ali para que as coisas aconteçam. E aí a trajetória de vindo de uma cidade pequena, ter essa situação, ser comparado com meu pai várias vezes, que eu acho que esse é o maior um negócio que eu excluí ele. Porque as pessoas faziam isso. E aí me viam que eu era uma criança e me afetava. Eu falei, eu vou criar um bloqueio aqui que nada mais. Eu falei que eu era igual um omelete. Quanto mais você mexia, mais eu multiplicava. Entendeu? Sim. Então é um ponto que transformar potencial em potência sempre. Você escreveu alguma coisa aqui que eu achei muito bacana. E você falou assim, ó. Eu lembro do nome de todos os meus amigos da escola. Lembro de nome e sobrenome. E eu estava ouvindo um podcast do Renato Cariani. Sim. E ele falou exatamente essa frase. Eu saí dirigindo para São Caetano, a gente tinha um cliente, e ele falando assim, olha, eu lembro de todas as pessoas que eu já estudei até hoje, nome e sobrenome. Eu falei, eu ouvi essa frase esses dias. Exatamente essa frase. Uhum. E por que você acha que isso gravou tão forte na sua mente? Então, exatamente por esse fator da infância, porque assim, eu estudava das 7 da manhã às 11h40. Tá. E aí eu não queria voltar para casa porque estar com os meus amigos era muito mais legal. E aí eu ficava estudando das 7 da manhã até as 5h30 da tarde. Então eu assistia a aula da primeira série, da segunda, da terceira. Olha só. E nisso as pessoas começaram a me conhecer, porque eu tinha como é Luiz Fernando, todo mundo me conhecia como Luffy. Juntou os dois, e aí todo mundo me apelidou de Luffy, e todo mundo sabia, quem que é esse doido que fica assistindo todas as aulas de todo mundo? Mas na verdade não era. Era mais o quê? Conhecer todo mundo. Sim. E aí fugir de casa. E fugir de casa, não querer estar ali. Sim. Porque eu via que na rua era muito mais incentivador. Por conhecer pessoas, eu podia conhecer alguém ali que mudaria tudo. E eu acabei decorando exatamente o nome de todo mundo. Olha isso. Todos os meus amigos e quem não era, desde da 5ª série até o 3º ano, eu consigo lembrar de todas as pessoas. Do nome de todas as pessoas. Sim. Você vê como os motivos são diferentes, né? Porque o Renato, e aí no podcast ele foi contando que ele decorou o nome de todos os alunos porque ele sofria bullying. Exatamente o contrário. Ele era tão maltratado na escola que aquilo ficou impregnado na mente dele e aí por isso ele não conseguia esquecer. Olha só que histórias diferentes, mas com a mesma em relação à mente aí. Outra coisa legal da sua história também que a gente já conversou e eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente é que você criou 3 startups. Sim. Conta aí a resenha. Vou fazer uma resenha assim. Isso aqui dói. Dói. Que hoje o dia é seu. É o seguinte. Eu sempre quis. O meu objetivo aqui era sempre deixar a minha marca de alguma maneira. Então era um legado. E eu começava a perceber que existiam situações que. A primeira delas foi o GPS na chave. O que acontecia? Sempre eu percebi que as pessoas, elas perdiam a chave dentro de casa. Sim. E aí eu comecei a imaginar, cara, e se tivesse um GPS na chave? Fazer um compartimento pequenininho. Inovador. Colocaria um compartimento pequenininho. Isso quando? Isso, eu tinha terminado a primeira faculdade. E aí eu fui para uma feira do Sebrae. E eu comecei a olhar o pessoal, o negócio robô se mexendo. Eu falei, cara, eu queria um negócio tão simples. E eu vou achar alguém que compra essa ideia e eu vou fazer. O que acabou acontecendo? Comecei a... hoje eu tô com 31. Pode ser, quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a procurar a placa-mãe. Não entendi absolutamente nada. Eu só tinha ideia. E aí a escola, a faculdade, sempre incentivou a gente a ir para feiras de negócio. E aí eu peguei e desenhei. Era um hexagonal.
É que eu não consegui achar a imagem porque ela foi patenteada. Né? Isso é muito triste. E era um hexagonal. Então era simples. Era um chaveiro que você colocava, né? Plugava na chave e através de um aplicativo, ele te mandava um sinal de infravermelho. Então ele pegava de 15 a 20 metros, 30 metros e aí eu super feliz porque isso tinha dado muito certo. Eu peguei e fiz a besteira de ir exatamente atrás de investidores antes e numa feira do Sebrae. Chegando lá, eu parado, contando super empolgado que eu tinha 19 anos. Um cidadão atrás de mim, muito bem arrumado, simplesmente ele estava ouvindo a minha ideia e ele vendeu essa ideia para Porto. Poxa vida. Putz. A primeira foi essa. Aí eu falei, pô, então quer dizer que o negócio deu certo. Eu fui, né? Eu não tinha grana para pagar. A patente era 7 mil na época. Hoje 7 mil, né? Vamos dizer assim, no que a gente tá, não é nada praticamente. Mas naquela época era muita grana. E aí foi o primeiro. Só que meus pais, como eram senhores, né, meus pais adotivos eram senhores de idade, tinha a questão da minha irmã também, eu comecei a fazer as coisas um pouco sozinho. E aí eu aprendi uma coisa que na época era o quê? Vamos fazer projetos e esses projetos a gente vai levar pra frente. Essa foi a primeira. A segunda ideia foi o seguinte: eu via que todo mundo ao meu redor, o meu avô, todos os meus avós praticamente morreram de câncer. Porque fumavam. Sim. Então, 2, 3 deles morreram de câncer no estômago e um deles de ataque cardíaco mesmo. O que eu pensei? Por que não reciclar a bituca do cigarro? A matéria-prima tá na rua. Sim. É de louco, é doideira? É doideira. Mas vamos ver o que dá pra fazer. Sim. Fui de novo na bendita da Feira do Sebrae, só que dessa vez pela GV, que foi onde eu me formei. E aí eu falei, cara, existe um mercado aqui muito pequeno, mas eu consigo fazer esponja, eu posso mudar algumas coisas. Peguei a minha ideia novamente. O que aconteceu? Mais uma feira de negócio, a Souza Cruz quase me esganou. Não vamos colocar isso porque isso vai dar muito problema pro mercado, já que hoje é a principal rede de, né, vamos dizer assim, a empresa de tabacaria e, né, e meio dos cigarros. Sim. Aí é o que acho que é a única que existe. E aí eu falei, cara, tô começando a ficar frustrado. Eu falei, não tem mais uma coisa. E eu sempre gostei muito de festas, né? Gostava muito de ver decoração. E eu começava a perceber que existia uma logística para entrar na balada. Era o quê? Mulheres para fora, caras para dentro. E todo mundo que via aquilo ali falava, meu, isso aqui tá lotado de mulher. Os caras ficavam doidos, pô, tá cheio. Mas não, existe uma logística de segurar a galera ali na porta. O que aconteceu? Eu falei, agora vai ter que dar certo. Agora eu consigo. Agora eu consigo isso daqui. Aí, o que eu fiz? Criei um aplicativo chamado iFest, que é esse de olho na balada. Era o quê? Homens e mulheres, eles davam por, a gente chama de zona quente. Então eu tinha lá, por exemplo, quantidade de mulheres da balada, 70%. Então, os homens, né, que gostam ali, não é questão de gênero, porque naquela época era essa situação. Então, era só o aplicativo que utilizava isso. Tá. E aí também tinha o inverso, mais homens e menos mulheres. Sim. E aí eu falei, agora esse negócio vai dar certo. Agora vai. Eu falei, chegou o meu momento, chegou. Chegou nada. Eu lá, muito bonito, fui numa balada muito conhecida em São Paulo. E aí eu tava lá na porta conversando com o cara, falei, olha, eu tenho aqui um aplicativo assim, desse jeito. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, meu aplicativo estava patenteado por um dos sócios dele, porque ele viu que eu não tinha patente. Eu abri a minha boca antes de fechar. Putz. Em vez de ele entrar comigo como, cara, eu vou te ajudar com a sociedade e você, né, vamos estar junto nisso daqui. Né, simplesmente e nisso estava eu e meu amigo. O que a gente fez? Falei, agora vai dar certo. Entrei na Marcas e Patentes, aplicativo, trocaram somente o nome, mas tudo que tinha lá, tudo, exatamente tudo, layout, tudo que vocês imaginarem, ele só trocou uma letra. Poxa. E aí eu fui atrás do advogado, imagina eu, advogado, 22 anos. Sim. Fui atrás do advogado e falei, e agora?
A advogada queria me pagar, me cobrar o olho na cara. Sim. E eu não entendia nada. Aí eu falei, então, chega. Não quero mais. Aí vieram outros também, porém de não tanta repercussão como esses. Porque o meu tio falava, se eu fosse você, eu não mexeria com tecnologia. E aí eu acabei comprando a ideia e acabei parando. Que não foi a decisão mais correta. Sim. Não era pra ter feito isso. Não era. Ele foi um dos representantes da Light. Né? Então, ele é um cara muito inteligente, ele é o meu espelho. Só que naquele momento ele deu um conselho para um garoto que tava tentando 3, 4, 5 vezes. Sim. E aí ele era meu, ele sempre vai ser. E aí acabou acontecendo isso. E aí voltei eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu ia voltar para um CLT. Eu prometi, rasgou carteira, nunca mais vou voltar. Sim. E aí eu fui entrando em outras empresas, aí acabei entrando em uma outra empresa do setor bancário, e aí onde eu passei durante um bom tempo. Com todas as vezes que a gente fala aqui de empreendedorismo e empreendedor de coração, as meninas eu acho interessante que elas se doem pelas pessoas, né? Elas estão aqui, ai que raiva, ai que ódio. É, exatamente. Quando ele me contou, eu também pensei isso. Eu falei, cara, mas 3 vezes? 3 vezes, e infelizmente tem pessoas que estão perto da gente só pra sugar o que a gente tem de bom, né? Infelizmente isso acontece muito. A gente vê isso muito. Igual a Margarida, a Nádia tá falando assim, igual eu, falava demais. Infelizmente, às vezes acontece. E a gente fala porque a gente quer contar, ou porque a gente tá feliz, não é? Sim. A gente quer compartilhar, mas infelizmente tem pessoas que estão com muita maldade. A Elaine falou assim, ó, ainda dá tempo, criatividade em você não falta. Como que foi a tua trajetória de CLT para Stone? Onde que você encontrou a Stone no teu caminho? Como que foi esse encontro? Então, na verdade, o que acabou acontecendo? A Stone, ela tem a matriz, e a matriz dela fica no Rio de Janeiro, e todas as cidades existem polos. Tá. Então, todos os lugares têm polos, eles não é uma questão de franquia, eles são polos de comerciais, e aí eu tenho a matriz lá no Rio de Janeiro. O que acontece? Em meio à pandemia, estava eu treinando normal, eu correndo na rua, pandemia e tal, e aí uma pessoa me ligou. Ela falou assim, olha, Fernando, é o seguinte, eu vi aqui que você tem interesse na Stone e tal, e desligou. Eu falei, ué. E você estava trabalhando na época? Não tá. tava. Aí eu falei, ué, o que aconteceu? Aí tudo bem. Passou mais ou menos uns 3, 4 dias. Eu tinha me inscrito pro processo seletivo da Stone. Tá. Pelo processo seletivo da Stone. Só que o meu número tinha mudado. E aí o que acabou acontecendo? Isso caiu no limbo, foi indo embora. Do nada, esse cara me liga. Não era o mesmo. Esse cara eu achei que era, ele me liga. E ele fala assim, oi Rafael, tudo bem? Ué, eu vi que você tá aqui também no processo pra Stone e tal. E aí eu falei, cara, não sou o Rafael. Mas eu também tô num processo pra ser Stone. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, não é possível. O sistema não erra. Eu falei, não, mas eu falei, calma. Aí eu falei, tá, que número que tá aí? Ele falou, olha, é 9, né? Sim. Final 7685. E o meu número antigo era esse final 7685 e o número do cara era 7679, que é o meu. O que acabou acontecendo? Na operadora, ele trocou o número dele, veio pra mim e o meu foi pra ele. Sim. Eu falei, mas que caraca é isso? Impossível. Coincidência Ele falou, cara, isso é uma coincidência absurda. Nossa. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião assim, vamos fazer uma entrevista pra te entender como é que funciona, porque isso daqui não é normal. E aí o que acabou acontecendo foi todo o processo, fizemos o processo, só que eu aprendi, existe o aprender pelo amor e pela dor, né? Sim. E eu vim pela dor. No meio de todo esse processo, eu acabei tendo uma infecção nos olhos, onde me deixou 4 meses cego. Tava tudo certinho, tudo correto para poder fazer. Tive uma inflamação de toxoplasmose com uveites, aonde eu não enxergava absolutamente mais nada. Isso foi da noite pro dia, quando eu estava
já tinha passado tudo, processo, tinha feito toda a questão de documentação. E aí, o que acabou acontecendo? Passei os 3 meses ali para entender como que funcionava. No meio dessa trajetória, uma inflamação na visão, aonde ele falou assim, é o seguinte, é irreversível, já pode solicitar a sua aposentadoria, que aí não tem como que fazer. Você pegou uma inflamação na mácula do olho e não tem o que fazer. Falou que era irreversível de você nunca mais ver? Nunca mais enxergar. Meu Deus. E aí, nesse tempo, junto com a minha namorada, que foi graças a ela que tudo isso aconteceu, de eu estar aqui pela ajuda que ela me deu, eu falei, ela falou, calma, tem um propósito. Aí eu falei, tá, qual que é? Eu tava no maior marco, na melhor empresa que eu trabalhei na minha vida e olha o que aconteceu. E aí ela pegou e falou assim, tem um propósito. Passei 4 meses com ela, praticamente ela me carregando pra cima e pra baixo. Então era colírio muito caro, era óculos, não enxergava nada, visão estressado. E aí eu falei, agora acabou. Eu falei, mais uma vez, cara? Não dá certo, mais uma vez isso daqui não. Do nada, fizemos os exames, deu irreversível, meu laudo deu aposentadoria. Eu falei, uma menina me ligou, chamada Larissa Trainer, e ela falou o seguinte, olha, a gente vai te aposentar. E eu falei, eu não quero. Eu estava cego, sem visão alguma. Ela me ligou, atendi, normal. Aí eu falei, eu não vou aposentar. 1 mês depois eu voltei a enxergar. Caramba. Olha. Mas foi assim, 1 mês onde ela, a minha digníssima namorada, a Emily, ela falou, vai dar certo. E aí, depois de tudo isso, ela foi cuidando, ela, trabalhando da saúde. E ela foi o meu braço direito pra tudo. Ela, sempre foi. E aí, o que aconteceu foi que nesse meio tempo, voltei. Só que quando eu voltei, parecia que eu não tava mais ali. Sabe? Aquele negócio de você perder. Tinha um encanto ali. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. E aí a gente tinha uma antiga líder comercial aqui também. E aí ela foi me ajudando. Mas aí apareceu um cidadão que era o William, que é um cara extraordinário. Ele tem o dom de transformar qualquer mente no que ela quiser. É simplesmente um cara de 26 anos com um dom de liderança extrema. Imagina... Não sei, ele consegue transformar água em pedra. O cara é muito bom. E aí é onde os valores da Stone vieram muito forte na minha vida. Eles vieram muito. Esses valores que a empresa, que ela foi criada em cima de toda a transição da Disney. Tá. Então tudo que a Stone faz, ela pegou um espelho também na Disney. Pô, como que é o trabalho, como que as pessoas são, como que eu posso ser sócio, todo mundo tem cabeça de dono, todo mundo é dono. Uhum. Não é uma questão de hierarquia, todo mundo é dono do negócio. Entendeu? Entendi. Então, a Stone, ela é, assim, pra mim, o ápice de como tratar pessoas. A Stone é pessoas. Ela é um negócio que cuida de pessoas. Deixa eu ler aqui, ó. A Emily _ Nascimento, Isso. essa namorada, ela escreveu assim, ó. Sempre vai ser nós. Olha só que fofo, e colocou vários corações. E a Emily é que tá levando o herdeiro, né? Exato. Vocês vão ter um bebezinho? Sim. Tá de quantos meses a Emily? 23 semanas, 6 meses. Emily está de 6 meses. Meninas, empreender de coração. Vamos dar lembrancinha pro neném do, pro neném do Fernando. É porque com empreender de coração é assim. A gente já promove logo. Esses dias a gente tava conversando com um rapaz que disse que tava apaixonadinho. Ah, já apareceu cartão de casamento e bolo. E é isso mesmo. Então vamos aí se organizar pra mandar umas lembrancinhas pra Emily lá. Já tem o nome?
Se for menina vai ser Iris, e se for menino vai ser Ravi. Aí, se for menina vai ser Iris, e se for menino? Ravi. Vamos aguardar o nome, vamos aguardar ansiosamente o nome aí pra gente providenciar isso. Emily, meus parabéns, viu? É isso mesmo, a gente muitas vezes ali que segura a bronca. Eu até queria perguntar isso pra você, né? Que eu sei que o pessoal tá ouvindo. O que te fez não desistir? Porque você passou por tanta coisa, cara, que a gente vê assim e fala, mano, Sim. da onde que ele tirou essa força pra continuar? Porque, pô, 3 startups que não deu certo, aí quando pensou que ia dar certo ficou cego. Da onde você tirou essa força? Você pegou alguma coisa religiosa? Você... sei lá, a sua namorada? O que aconteceu que você não desistiu? Não teve essa possibilidade pra você de... Não quero mais. Cara, assim, essa palavra desistir, eu acho que ela é muito forte. O que eu aprendi foi morrer todos os dias. Foi o que eu aprendi. Eu tinha que morrer todos os dias para poder nascer de novo. Então, eu sempre acreditei que existe sim, todo mundo tem um propósito, mas é um propósito de evolução. Nós estamos numa cadeia evolutiva. Então, o que me fez entender isso foi exatamente isso. Eu preciso morrer todos os dias para que no outro dia eu nasça de novo. E sim, eu usei muito a religião a meu favor, mas a religião que eu digo é a espiritualidade livre. Eu comecei a me apegar em coisas que eu falei, cara, é o seguinte... não posso entrar em mérito de religioso, o que é certo, errado, o que funciona ou não. Sim. Mas eu preciso de um alicerce aonde eu vou depositar ali um pouco do que eu estou sentindo falta. Só que o que não deixou desistir de verdade mesmo foi entender que existe sim alguma coisa comigo que eu preciso fazer ainda. Entanto que é a questão do projeto, que é o projeto Depressão Zero, que é uma coisa que eu tenho muita vontade, que eu acho que é isso que é um dos motivos. A minha mãe teve depressão, a minha família teve, tem pessoas ao meu redor que teve, eu perdi amigos na pandemia por conta disso. Então, doenças psicossomáticas, pessoas com esse tipo de problema, eu tenho muita vontade de criar. Só que sozinho, tendo a Stone, agora ser no pai, criar um projeto para ajudar pessoas com grandes problemas, também é necessário ter pessoas ao lado, por exemplo, pessoas que já são da área, para criar esse projeto e a gente tirar a galera mesmo da depressão, porque a depressão é uma química. E eu tive muito forte, depois que aconteceu tudo isso, eu falei, então é o seguinte, como eu já falei, eu sou igual omelete, quanto mais eu bato, mais eu multiplico. Você pode me bater, cara. Eu aprendi a apanhar, porque eu me matava todos os dias. Então isso que não deixa eu desistir, nunca vou. Agora então, vindo o herdeiro, mais um motivo, né, de viver. Mais um motivo, mas não é só por conta disso. É porque tá escrito, sim, cara, existe um propósito. Sim. E aí, por isso o curso de oratória. Criar, sim, ser um palestrante sobre isso, mudar a vida de pessoas. Esse sim é o meu maior sonho. É ser uma pessoa que possa mudar através dessa evolução de consciência, transformar potencial em potência e tirar essa galera que tem depressão, que não fala. Eu perdi muitos amigos assim. E eu não quero perder pessoas do meu lado porque elas não falaram que estavam com problema psicossomático. Sim. Entendeu? Então foi isso que não deixou. Eu entender que eu precisei morrer todos os dias para eu estar aqui muito mais forte e, cara, disposto a aprender sempre. Eu não sei de absolutamente nada e eu não sou nada. Eu não sou. Eu estou em Stone, e eu, entende? O ser, a pessoa fala, não, é muito bom você ser, mas o estar também é bom. Entendeu? Então esse foi o principal motivo de não ter parado.
O que acontece? Todas as vezes que a gente pensa num case de sucesso, as pessoas, inclusive alguém falou pra mim assim, você é muito bairrista, você gosta de ficar chamando gente da sua cidade, você tem que falar de pessoas que, sei lá, estão ricas, milionárias, tal, e não sei o quê. E o meu objetivo, Fernando, sempre foi esse. Sempre foi falar das pessoas que são simples e são incríveis. Quantas vezes a gente vê você passar aqui no corredor, com seus verdinhos gritando, e muitas pessoas não sabem a trajetória por trás de quem é o Fernando. Sim. A trajetória por trás daquele cara que tá aqui do nosso lado, da sala, o quanto de história e o quanto de força. E eu digo mais, você falando a respeito desse projeto, o que eu acho incrível e o que eu acho transformador. A gente pega muitas histórias, a gente pega jornalismo e tantas coisas e fala assim, a pessoa é violenta porque foram violentos com ele. A pessoa assassinou porque aconteceu tal coisa. E enfim, e como eu acho incrível e como eu faço isso também na minha vida, é a gente pegar uma situação e transformar ela totalmente. Então, você pega uma situação de solidão e seu principal objetivo é que ninguém mais fique sozinho. Olha como isso é incrível. Você pega uma solidão de eu sozinho muito tempo, que você falou, eu sozinho na infância, depois eu sozinho muitas vezes, e hoje você vem aqui e fala assim, o meu objetivo é que ninguém mais fique sozinho. Que ninguém mais sofra sozinho. Cara, isso é incrível. Se isso não é um case de sucesso... Eu não sei mais o que é, eu não sei. Eu não sei mais o que é, você tá entendendo? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que o sucesso, ele tá ligado ao dinheiro, e eu não sei quanto que você ganha ou quanto que você não ganha, mas não é isso que eu quero falar. A gente acha que o sucesso tá ligado à fama, a quantos mil seguidores você tem. Esse dia alguém falou assim pra mim, nossa, você tá voando, porque tem 17 mil seguidores. Cara, continua chorando do mesmo jeito, continua doendo do mesmo jeito. Tem dia que é melhor, tem dia que é pior. E é sobre isso que a gente quer falar, sabe? Sobre as pessoas que são comuns, mas são incríveis. Sobre as pessoas que são comuns, mas estão tentando ali mudar a sua cidade, mudar a história, mudar as pessoas ao seu redor. Por exemplo, falar da Cláudia. Poxa vida, a gente vai até mostrar um vídeo dela. É uma moça extremamente simples e ela alimenta 200 crianças por mês. Sozinha, sem ajuda de ninguém. Aqui na cidade de Mauá, você sabia que aqui na cidade de Mauá tem 200 crianças em situação de vulnerabilidade e passa fome, cara? Tem muito mais que 200, né? Muito mais do que 200 e ninguém ajuda. Ninguém ajuda ela. Isso parte de uma pessoa que qual é o propósito e o porquê que ela tá fazendo isso. E ela falou, 15 Entende? anos. Qual é o propósito dela? 15 anos que ela tá fazendo isso, 15 anos que ela tá investindo nessas crianças. Ela falou assim, Ju, a primeira vez que eu entrei aqui pra fazer o projeto com essas crianças, elas vinham armadas. Aqui em Mauá, tá bom? Aqui em Mauá. E aí a gente pega uma pessoa dessa, com essa situação, que podia largar, ela é viúva. Ela podia falar, quer saber? Agora eu vou cuidar só do meu filho. E ela divide a vida dela com 200 crianças. Sabe o que as pessoas pensam também? Que pra ajudar o próximo, eu tenho que ir pra muito longe. Eu vou ajudar lá na África, eu vou ajudar lá na Ucrânia, eu vou fazer... E, cara, aqui em Mauá, comunidade precisa de tanta ajuda. Você tá entendendo? Agora, é isso que eu sempre digo, mas eu vejo por uma outra vertente também. Existem inúmeras pessoas... que isso eu acho muito errado. Cara, se você pode ajudar, ajude em silêncio. Faça uma coisa que as próprias pessoas elas vão falar por si só que você ajuda. Porque tem muita gente também, no caso, Ju, que... quer fazer marketing. Ela quer fazer um marketing com problema. Sim. Então, vender o problema das pessoas e se promover, você vê muito por aí, sim, né? Então, assim, isso é um ideal muito legal. Referente a, ajudar. Não é uma obrigação dela. Não é. Ela faz isso de coração. Sim. E tanto ela não faz marketing que ninguém conhece. Exato. Isso é o legal. Tanto ela não faz marketing que ninguém sabe o que tá acontecendo. Isso que é o legal. 15 anos que ela tá fazendo isso. Exato, cara. Mas isso é uma coisa muito boa. Porque se vier algo muito grande a ela, foi por uma questão de... Não vamos dizer assim... eu vou fazer e eu tenho alguma coisa em troca. Não. Se foram 15 anos, então chegou a hora de alguém muito grande falar, olha, eu quero saber quem são essas crianças,
porque eu vou tirar ali, vamos ver o que dá para ser feito. Sim. Ali eu tenho professores, posso ter engenheiros, médicos, posso ter jogadores de futebol. Sim. Então vamos trabalhar essas pessoas, vamos trabalhar agora a parte da educação. Sim. O que falta é isso também. Eu dou a questão da caridade, de ajudar e formar alimento, mas eu também preciso desenvolver essas crianças para que elas não fiquem fora do mercado de trabalho. Sim, e eu acho isso incrível porque a Cláudia, ela tem essa visão. Então lá, por exemplo, eles têm aula de judô, eles têm reforço Futebol, na escola. né? Futebol, Futebol, esses dias ela falou pra mim, eu não acreditei, ela falou assim, Ju, eu tenho crianças aqui que estão na 5ª série e não sabem ler ainda. E aí elas vão lá e dão aula de falou que reforço. tem gente que sai da escola e não sabe ler. Sim. Davi, passa o vídeo da Cláudia pra nós antes que a gente estoure aqui o nosso tempo. Inclusive, antes de você passar o vídeo, vou dar boa noite aqui na Rádio FM Mauá, porque o nosso horário é apenas até as 9 e a gente continua aqui pelo Instagram. Pode pôr o vídeo, Davi. Olá, estamos aqui na Associação de FITE, no Jardim Oratório em Mauá. Eu quero contar com a sua colaboração para ajudar o nosso projeto. Aqui nós atendemos 220 crianças com alimentação, almoço, jantar. Então conto com você. Ajude com alimentos ou manda um Pix pra gente. No nosso número 11 982820907. Contamos com a sua colaboração. Muito obrigada. Beijo. Emily, deixa eu contar uma coisa aqui pra você. Eu não sei se você estava preparada para toda essa exposição, mas aqui nos comentários já tem uma hashtag de ver sua live do Chá Revelação. Não sei se você estava sabendo. Gente, brincadeira, viu? É claro que a gente não vai fazer isso com a pessoa. Mas aqui tá dizendo assim, ó, pode fazer o seu Chá Revelação no Recanto Maria Margarida. Vocês serão super bem-vindos. Tá vendo como a Nádia é fofa? É isso aí, é isso que eu gosto do Empreender de Coração, porque a gente abraça todo mundo, a pessoa veio aqui e virou família. Então você pode ter certeza que assim que as meninas encontrarem você, vão perguntar, ai, o neném, já sabe o que é? E vira de casa, cara. Sim. É isso que eu acho incrível de acontecer. Passa o contato dela, depois eu passo o arroba, vou perguntar pro Fernando, segura aí. Emoção, segura a emoção. Segura a emoção. Aí, amor, deu sorte, hein, meu? Ela comentou assim, adoro presentinhos. É isso daí, vamos encher eles de presentinho, porque eles são uma família bem legal. Fernanda Guerreiro, tenho orgulho de ter você como maninho. Quando você tiver o bebê, por favor, traga aqui pra gente conhecer. Tá, Souza? História incrível. Cara, muitos comentários, a gente não vai dar conta de ler todos. Eu senti muitos bons sentimentos sobre o Fernando. Olha só que legal. Meu Deus, que live incrível. Eu ficaria horas aqui assistindo. Mesmo passando por carências, o Fernando é um cara incrível. A palavra pra ele é ressignificar. Olha que da hora. Isso é muito bacana. Muito legal mesmo. Não vai dar pra ler tudo. Vou ficar com essa frase. Transformar potência em potencial. Foi muito forte. Obrigada, Fernando. Tem. Case de sucesso. Sobre isso. Aqui a gente só traz exatamente. pessoas que realmente... Realmente é case de sucessos. Não tá ligado com as finanças, tá ligado com a história transformadora. Antes da gente ir pros sorteios, tem uma outra pergunta que o pessoal também gosta bastante. E a gente vai finalizar essa parte da conversa com ela. Se você tem um sonho que você ainda não realizou. E que você gostaria de compartilhar com a gente, é claro. E aí daqui uns anos você volta aqui e fala, olha, eu falei na live, tá aqui agora, fizemos. Sim, eu tenho como eu te falei, o que eu não realizei ainda é sobre isso mesmo. É sobre mudar as pessoas. Então o meu maior sonho, ele pode ser daqui 2, 3, 4, 10, 15 anos. Mas o meu maior sonho é fazer isso. É deixar um legado e ser um palestrante e ajudar as pessoas. Esse é o meu maior sonho. E em relação pessoal mesmo, eu e a Emily, a gente combinou que em algum momento, quando essa criança estiver um pouco maior, nós vamos sim tentar fazer uma viagem de em torno de 40 dias sem pausa. Pra gente fazer aqueles vídeos... né, bem clichê, mas é um sonho de conhecer, no caso eu já conheci alguns lugares sozinho, mas ela ama viajar, e aí eu vejo esse negócio de viagem, conhecer, networking, conhecer pessoas,
Então, esse é um sonho nosso de conhecer. Aí eu tenho uma meta de conhecer mais de 70 países antes de ir embora. Legal. E também mudar a vida de pessoas através da cura dessas doenças psicossomáticas, que é eu quero me ver muito, muito em um palco com pelo menos aí 100 mil pessoas, um estádio de futebol e todo mundo falar, cara, eu me curei dessa parada. Então esse é o meu maior objetivo e eu sonho com isso todo dia. Então esse é o que eu quero de verdade mesmo. Da hora. Que da hora. Muito legal. Se fosse com 100 pessoas, a gente conseguia mês que vem aqui no Café de Negócio. Se fosse com o cara 100 mil, velho. Ele falou 100, eu falei, não, seja por isso. A hora que ele colocou 1000, eu falei, ai, não vai dar. 100, aí eu já ia falar o convite. Já ia falar o convite da mesa. Falar, Próximo não, é Café agora. de Negócios, palestra com o Fernando. Mas eu aceito, viu? Pode ser com 5 ou com 10 mil, não importa. Ah, já baixou. Você Não importa, não importa. Eu aceito. Se for 1, 2 ou 3, quem estiver precisando aí de verdade de uma ajuda, é tudo através de química, tá? Não tem nada a ver sobre perguntar o porquê o seu estado está assim. A depressão, ela é um estado químico do nosso organismo. É quando há um bloqueio nosso sistema simbiótico, nossas sinapses neurais, química mesmo, é bioquímica. Eu estou em um estado de depreciação, eu estou me desvalorizando, estou em estado ansioso. Minha dopamina, ela circula, vai e volta ao todo tempo. Serotonina é a mesma. Então, ali eu tenho que trabalhar química. E às vezes as pessoas estão assim porque não conseguiram perdoar alguém, Sim. não conseguiram se conectar com alguém de forma verdadeira e acabaram criando uma expectativa muito grande em qualquer coisa. Sim. E aí uma outra frase que já que vocês gostam muito, eu cheguei nesse contexto todo da minha vida, eu cheguei a uma frase, uma conta que a felicidade ela é uma conta matemática. Tá. Na minha visão, a felicidade é igual expectativa menos realidade. O que eu espero da minha vida e a realidade que eu tenho é o grau que eu uso de felicidade. E ela é o inverso também. A felicidade, ela pode ser a minha realidade menos a minha expectativa. Eu estou vivendo um momento, mas a minha expectativa é outra. Eu vou me frustrar. Então, saber aonde você está é mais importante do que saber para onde você vai ir naquele momento. Então, aprenda a ver onde você está para você focar onde você quer ir. Porque se você criar muita expectativa em cima de uma coisa que ela é um delírio, aí sim você entra no estado de depreciação, que é a depressão, a ansiedade, a angústia, porque você não está achando o seu lugar aqui na Terra. Sim. Então entenda, primeiro um passinho de cada vez e não desista. As pessoas não escutem pessoas que querem que você pare. Você é 5% das pessoas que você anda. Então comece a perceber quem está ao seu redor e tire da sua vida de verdade. Não há mal nenhum tirar os sanguessugas. É verdade. Tira isso. Não é necessário você ficar com isso. Então, sempre faça isso. Identifique quem quer o seu bem, fique próximo e tire as pessoas que você acha que não faz mais sentido estar ali junto com você nessa sua trajetória. Passa uma peneira aí, né? Exatamente. Fernando, essa lembrancinha aqui é da SKE Personalizados, que é a Sol. Ela sempre faz uma garrafinha aqui para os nossos convidados. Essa é a sua. Muito bom. E eu vou te dizer que é só o primeiro presentinho que você tá ganhando da Sol, viu? Porque ela já escreveu aqui na live que vai te mandar caderneta de vacinação da criança, lembrancinha de mêsversário. Agora você pode, volta e meia, vai chegar coisa da Sol na sua casa. Aí, ó, tá vendo, senhorita Emily? Você gosta de presentes aí, ó, o que aconteceu. Ó o bebê influencer Ó, o bebê aí, influencer aí, ó. Vai ter que fazer um perfil no Instagram. Já vou ter que fazer um fazer. perfil. Vai ganhar uns seguidores aí. Não vai ter jeito. Hashtag bebê influencer. Você sabe que falaram assim, a gente vai ter o primeiro casal empreendedor de coração, a gente vai ter o primeiro bebê empreendedor de coração. Olha só que emocionante. Que loucura, que loucura. Vamos abraçar. Gente, vocês são lindas, de verdade. Eu amo a forma como vocês abraçam as pessoas. De verdade mesmo, porque eu sei que elas são muito sinceras, sabe? E aí depois a gente encontra, elas vão falar, e aí, você já sabe o que é o neném? E aí, e vivenciar essas... Mimadinho esse Fernando, hein? Aqui. Mas não é só com o Fernando, isso é algo muito real mesmo. No primeiro aniversário da Giovana, depois que a gente teve o Empreender de Coração, a Giovana faz aniversário em novembro. Elas mandaram quase tudo.
Elas mandaram bolo, elas mandaram docinho, porque não ia ter festa, porque foi o primeiro ano de pandemia. Então não ia fazer nada, ia ser só lá em casa, minha família. Mas não, a gente faz questão. E mandaram presente, e fizeram vídeo. Gente, a Giovana, ela se sentiu tão amada. Ela se sentiu tão querida. E hoje ela entende tanto o que é empreender de coração. Ela vibra pelas pessoas, ela quer fazer parte. Então, de verdade, eu agradeço muito vocês, como vocês recebem as pessoas, como você ama as pessoas. Porque é exatamente isso que é empreender de coração. Alguém perguntou aqui, Felipe, com o que você empreende? O que eu empreendo, ó, se você chegou agora na live e não ouviu o que a minha irmã falou, a Juliana é minha irmã, como eu acabei de falar, ela é minha sócia e a gente empreende aí no setor de seguros. Então, se você precisar de um seguro de vida, planos de saúde, seguro automóvel, pode falar com a gente. A gente tem um precinho legal pra vocês. Ó, a Emily disse assim, ó, com 1 aninho já vou pôr o neném pra fazer live. Ela já entrou no clima. Já gostou da brincadeira assim. É isso aí, gente. Vamos pro sorteio? Quem não estiver ainda no sorteio, é só entrar lá no grupo do WhatsApp, no link da bio do Empreender de Coração, e aí vocês já podem participar aqui com a gente, tá bom? Quer falar mais alguma coisa ali, enquanto a gente tá olhando o pessoal aqui? Pode mandar ver, hoje é seu dia, hein? Não, o que eu ia falar também referente a que nós estávamos falando sobre a questão de, né, de doenças, de, né, Tá. depressão, de verdade mesmo. A galera que sente que tem algum tipo de problema, chama, vai lá, pode me chamar, dá um toque, vamos conversar, vamos entender como que funciona. E também quem quiser, obviamente, conhecer a Stone, quem não conhece a Stone, vai lá no site www.stone.com.br, pode me chamar também no Instagram. Quem tiver estabelecimentos que possuem a máquina lá dentro do... que não tem a máquina ainda, que precisa, a Stone é mais ou menos aí 28 complementos. Tá. Então, tem sistema odontológico, tem sistema para mercado, são mais de 28 sistemas. Então, a gente tem os sistemas aí que otimizam e acabam tornando o dia a dia do empreendedor muito mais fácil. Então, além disso, como eu falei, os valores da empresa, da Stone, que é o que eu uso para minha vida, referente... Você sabe de cor? Sei. Quer falar? Se tem, se não... meu Deus, Lins, não me matem. Não pode falar? Pode. Então tá bom. Isso daqui eu levo as pessoas para conhecer lá o escritório. E é o seguinte, como foi inspirado na Disney, a Stone entende duas coisas. Temos que ter liberdade, mas também temos que ter consciência sobre isso. Tá. Trabalhar na rua, PAP, porta a porta, ele é uma situação bem complicada para quem não consegue lidar com a liberdade. Sim. Então a primeira delas é o seguinte: live the ride. Aproveite a jornada, mas não pare em qualquer topada. Aproveite a jornada o quê? Conheça pessoas novas, empreendedores, viva a sua vida enquanto você está ali na rua, como líder, como gestor distrital. E falando em distrital, Bob, um abraço pra você, viu? Bob é o nosso distrital, ele é um cara sensacional. O loirinho é quem? É o Will, comercial. Gente boa ele, hein? Então, esse cara foi o que eu falei pra você, Gente o boa. Will, ele é um cara que ele nasceu pra liderar. Ele tem um talento e uma aptidão para mudar as pessoas. Ele faz com que as pessoas comprem a ideia dele de uma maneira que não interfira quem você é e quem você é. Ele fala, cara, qual que é o seu recurso? Eu sou um excelente analista. Eu consigo visualizar as coisas, entender ali o que você consegue fazer. E a Ju, comunicadora. Então, ele consegue identificar os melhores em cada situação. Então, o primeiro foi Live the Ride. Segunda é Team Play. Sozinho você vai longe, mas em grupo você vai mais longe ainda. Sim. Então sempre entenda que você pode ir muito longe sozinho, mas quando você tem cabeças te ajudando, também é mais fácil. Terceiro, Own It, que é isso, é a cabeça de dono. O Own It é o seguinte, você tem que entender que isso daqui, quem tá aqui, é de todo mundo. Não é do Street que foi, não é do Lins, é de todo mundo.
Todo mundo é o dono da empresa. A gente tem que tomar essa conta. Sim. Tem que tomar conta de tudo isso, entendeu? The reason. O cliente, ele não é a razão. Ele é o que eu disse pra você. Ele não tem razão. Ele é a razão. E às vezes a gente tem que entender, sim, que o empreendedor que está do outro lado, ele quer sempre o melhor para o negócio dele, mas ele tem que entender também que existe um processo para que aquilo seja melhor. Então, ele tem que entender que às vezes o que nós estamos oferecendo não é o mais barato. Mas pergunta para ele se ele usar, por exemplo, a Apple ou outro celular, por que ele usa aquele celular? O que aquele celular traz para ele? Entendeu? Uhum. E aí vem o no bullshit, que é sem burocracia. Cara, seja transparente a tal ponto que as pessoas não precisam perguntar 2 vezes. Tá com uma dúvida? Pergunta. Não consegue entender alguma coisa ali? Pergunte. Peça. O ser humano, ele parece que ele tem medo de pedir. Olha, tem como você me emprestar isso daqui? Ele tem medo de pedir. É a mesma coisa para um cliente. Peça para os seus clientes. Ou às vezes não saber, né? Também. Então, mas a questão... Tem coisa que não tem resposta, né, na hora ali, mas você vai, Exato. de alguma forma... Eu consigo adequar ao Exatamente, pedido. Não vamos falar de referente a mercado, nem nada. Ele pedir, cara, eu estou pagando X e eu queria reduzir para Y. Tem como? Cara, e se você ganhasse mais ao invés de reduzir? Sim. Ganhe mais, eu te ajudo a ganhar mais. Eu tenho ferramentas que te ajudam a ganhar mais. E aí é isso. Então esses valores da Stone, ela tá 100% na minha vida. E eu era um cara, apesar de ser um cara comunicador, eu também tive um momento de solidão, de solitude, né? Não de solidão. Eu sempre tive um problema de solitude. Só que eu comecei a entender, cara, se eu ficar muito tempo sozinho, eu vou me acostumar com isso. E é viciante. Sim. É muito viciante. E o meu trabalho não permite que seja dessa maneira. Então eu tenho sim que estar sempre ali para qualquer coisa. Entendeu? Eu não sou o melhor. Mas eu gosto de tirar o melhor de cada um.